E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre educação e todas as implicações da pandemia, vamos falar sobre Enem, Fundeb. Eu converso agora com o Gabriel Corrêa, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, Gabriel, nós estamos vendo aí uma paralisação das aulas, né, em quase todo o país. 80% dos estudantes no mundo estão sem aula. E aí fica aquela discussão, se dá para repor isso, se dá para ter aula à distância, né? Muitas escolas, inclusive na área pública, estão tentando manter porque as crianças não esqueçam, inclusive, a matéria, você não tenha um buraco nessa formação. Você acha que dá para repor? Como é que ficaria a carga horária necessária, se isso se arrastar por muito tempo? Olha, Denise, é importante a gente entender que os impactos da atual crise na educação são imensos. Isso eu não falo com uma perspectiva negativa ou de pessimismo. Aqui, quando a gente olha para estudos, para pesquisas que já olharam para outras experiências em diferentes países de fechamento de escolas, seja por desastre natural, por outras epidemias, por questões de guerra e assim por diante, a gente vê que esses períodos de suspensão de aula presencial geram um impacto enorme no setor educacional. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Dito isso, essas estratégias de ensino à distância, de ensino remoto que o Brasil tem adotado e todos os países do mundo têm adotado, elas visam mitigar os danos que as crises, tanto de saúde quanto a crise econômica, vão ter nos alunos, nos professores, nos diretores escolares. Isso significa crise de saúde, impactos na saúde física, na saúde mental e, inclusive, indicadores educacionais, como a evasão, o abandono escolar e, principalmente, a aprendizagem. Então, é muito importante a gente entender. Haverá danos de aprendizagem, o que a gente precisa agora são de estratégias de mitigação, reduzir esses danos durante o fechamento de escolas. E eu acho que aumenta a desigualdade também, né? Aquelas crianças que já têm dificuldade por uma condição de vida mesmo, agora pode não ter todos os instrumentos, muitas vezes não tem computador em casa, a família tem um celular, não tem como ter acesso a essa educação à distância, que as escolas tentam manter, e a própria orientação dos pais em casa também, ou se precisa trabalhar ou não. E aí eu coloco uma outra questão que também está em aberto, é a realização do Enem, né? Exato. Então, o Brasil já é um país com uma desigualdade abissal e vergonhosa. A gente é um dos países mais desiguais do mundo. E crises como essas, que exigem suspensão de aula presencial, apenas aumentam a desigualdade. Então, é uma preocupação muito grande do setor educacional com essa ampliação da desigualdade no aprendizado dos alunos. Isso precisa ser tratado no volta às aulas. O Brasil já tem uma situação muito crítica na educação antes da pandemia. Isso não é uma novidade. Os índices de aprendizagem são baixos, já são desiguais e vão reduzir os níveis de aprendizagem, provavelmente, e ampliar a desigualdade. Então, é muito importante essa visão. E aí, quando a gente fala de Enem, essa discussão está completamente ligada com a questão de desigualdade. O ministro da Educação ele segue dizendo que vai manter o Enem, vai manter o cronograma original do Enem, que é a prova em novembro, falando que a crise impacta todo mundo então, e como o Enem é uma competição, podemos seguir o jogo dessa forma. O que é um absurdo. Como vínhamos falando, o Brasil é um país muito desigual e os alunos mais pobres, em situações de maior vulnerabilidade, vão ser aqueles mais afetados pela atual situação, que vão precisar trabalhar, que não conseguem estar em casa, não têm os recursos tecnológicos para o ensino remoto. Então, esse aumento de desigualdade afeta muito essa discussão do Enem, que o ministro da Educação segue insistindo a despeito dos secretários estaduais de educação reiteradamente reforçarem a importância da gente rever o cronograma do Enem, parar de insistir e fingir que nada está acontecendo e olhar para essa prova que é tão importante para milhões, literalmente milhões de jovens brasileiros, para a gente conseguir uma estratégia que seja boa para todo mundo. Essa discussão já foi parar até na justiça, né? O governo quer recorrer, não quer concordar com esse adiamento do Enem, mas é o que pode acontecer mesmo, né? Não tem saída. O Brasil precisa assumir, assim como outros setores no Brasil já estão assumindo, que a situação é muito crítica, é inédita. Todos os países do mundo estão rediscutindo adiamentos em suas avaliações. O Brasil não pode fingir que nada está acontecendo. O ministro da Educação segue insistindo em voltar às aulas, em manter o calendário do Enem. Não é esse o caminho. Os secretários de Educação, e aí eu não falo um secretário ou outro, de um partido ou outro, o Conselho Nacional de Secretários de Educação já se manifestou
para a gente adiar e rever o cronograma do Enem. O ministro não tem participado dessas discussões. Veja em outras áreas do Brasil, veja na economia, na saúde, na infraestrutura, o ministro dialoga com os secretários. Na educação isso não acontece. Os outros ministros do governo brasileiro vêm participando das discussões com o governo federal. As próprias entrevistas, você já viu o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, a Tereza Cristina, o Tarcísio, nas entrevistas sobre a pandemia. O ministro da Educação não está presente. E tem aquela questão dele querer estimular a volta às aulas, né? Falar que vai premiar universidades que retornarem com as aulas, ele querer que as escolas militares também voltem antes de qualquer decisão que possa haver dos governadores, dos prefeitos. Então, é meio que para induzir, né, o retorno sem essa segurança que precisa ter. Isso é um absurdo em termos de saúde pública, né? Não é nem minha área aqui, mas ouvindo as autoridades públicas do Brasil e do mundo, de saúde pública do Brasil e do mundo, a gente vê que não é o momento ainda desse volta às aulas. Mas trazendo aqui para a educação, esse momento do volta às aulas é muito importante, até para a gente reduzir esses efeitos danosos que a crise atual vai ter. Então, um bom planejamento de volta às aulas, que tenha, claro, uma preocupação com a saúde, a gente vai ter que se preocupar com a infraestrutura das escolas, como atender os alunos de uma forma diferente, com a saúde emocional dos alunos e dos educadores, fazer esse acolhimento e com essa recuperação da aprendizagem vai ser muito importante no volta às aulas. Já é importante, agora o Brasil já está pensando nesse volta às aulas. A gente vê que até um estado como São Paulo, que tem uma renda per capita maior, teve dificuldade para conseguir dar alimentação para os alunos que não estão indo nas escolas. Então, por aí você já percebe o desequilíbrio, a dificuldade vai vir depois também, né? Exatamente. Então, atualmente temos uma situação crítica, é preciso de resposta do poder público para esse período de fechamento de escolas. A merenda é muito importante, baixar a ansiedade dos alunos e das suas famílias, dar orientações, inclusive a educação pode ajudar com orientações para a saúde e planejar um volta às aulas que se preocupe, de novo, com a saúde física, com a saúde mental, que é muito importante, e com esses indicadores educacionais para reduzir a evasão, não deixar a evasão estourar, e recuperar essa aprendizagem que, mesmo com ações de ensino remoto para mitigar, inevitavelmente devem acontecer. Agora, a gente vê o Congresso muito mobilizado com as medidas emergenciais relacionadas à pandemia. Agora tem toda a discussão relacionada ao Fundeb, que é muito importante para se pensar no horizonte maior de condição financeira de avançar com o ensino básico, né? Exato. Então, só para quem está nos assistindo entender, o Fundeb é um sistema de financiamento da educação que redistribui recursos da educação básica no Brasil. Então, a grosso modo, municípios e estados mais ricos acabam cedendo recursos para municípios e estados ou redes estaduais mais pobres. O Fundeb vence esse ano, em 2020, então ele precisa urgentemente ser renovado. E nessa renovação, o Congresso já está discutindo há alguns anos melhorias no Fundeb. Então, existiu o Fundef nos anos 90, nos anos 2000 virou Fundeb, que foi aprimorado, e agora chegou a vez de aprimorar ainda mais para um mecanismo ainda mais redistributivo da educação básica. Então, é muito importante, especialmente num período de pandemia, que o Fundeb ganhe prioridade no Congresso Nacional e a PEC do Fundeb seja, assim, aprovada, para que a partir do ano que vem a gente já comece a ter um financiamento na educação ainda mais redistributivo para os municípios mais pobres terem as condições necessárias para fazer uma educação de qualidade. E um dos pontos que se discute é a ampliação da participação, da complementação do governo, né? Da União. Exato. Essa é uma discussão muito importante. A União atualmente contribui com 10% do total do Fundeb. Há um consenso no Congresso de ampliação desse percentual. É claro que a crise econômica que o Brasil viverá atrapalha, prejudica um aumento de curto prazo nessa complementação, né? Mas isso não deveria impactar as discussões do Fundeb. Você pode, por exemplo, adiar o aumento, botar o aumento mais gradual, mas a crise econômica não deveria ser uma justificativa para o Brasil deixar de discutir essa questão tão importante, tão estruturante para a educação básica. É possível, sim, com responsabilidade fiscal, a gente ter um Fundeb mais redistributivo e ampliado. O problema é que você acaba desmobilizando toda aquela discussão que havia em melhoria de qualidade de ensino, implementação. A gente já via de uma situação bastante complicada por uma postura diferente do MEC, não é? E agora fica tudo em segundo plano. O Ministério da Educação, de novo, dá todos os sinais que não está preocupado com a aprendizagem dos alunos. Inclusive, isso já foi manifestado, que o objetivo do Ministério da Educação é fazer uma guerra cultural. Então, o ministro da Educação vem reiteradamente, tanto em redes sociais quanto em pronunciamentos públicos, arrumando confusão, não dialoga com secretários de educação, não dialoga com o setor educacional. E quem arruma muita confusão
não consegue melhorar os indicadores de resultado. Na educação é a aprendizagem dos alunos. Então, o MEC joga contra. Há estados se coordenando, o Conselho Nacional de Educação tem feito trabalho, então, o Congresso tem feito um trabalho importante, municípios têm feito trabalho importante, mas, infelizmente, sem a coordenação do Ministério da Educação, que num país federativo, grande, desigual como o Brasil, seria muito importante ter essa coordenação do Ministério, dialogar com os secretários, entender as demandas específicas de cada região, para aí sim o governo federal conseguir atuar na sua função supletiva, redistributiva e de apoio na educação básica. E aí fica esse foco muito ideológico, político da situação e a educação, não é? Exato. Então, quem arruma confusão não arruma resultado. E o Ministério da Educação está preocupado em arrumar confusão. Isso é uma pena para a educação. O setor educacional sente muito essa falta de coordenação do MEC e o Brasil sentirá lá na frente, já está sentindo, né, e continuará sentindo durante essa recuperação da pandemia, essa falta de coordenação do Ministério da Educação, já que o ministro não está preocupado com a aprendizagem. Isso vale para os vários níveis de ensino, desde a educação básica até as universidades que têm interferência, mesmo nesse espaço aí de pandemia. Mas é isso, eu agradeço muito a participação aqui do Gabriel Corrêa, que é gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, mais uma vez, obrigado, boa noite. Eu que agradeço o convite, Denise. Boa noite. Com vocês.